Olá pessoal, nessa aula a gente vai aplicar o conceito de aceleração e desaceleração e também de follow-through. Então, basicamente o que eu vou fazer é um movimento de um pêndulo e vocês vão ver que com o pêndulo dá para a gente aplicar alguns conceitos interessantes de animação. Então vamos lá, eu vou criar, por exemplo, um cubo, vou mudar aqui os vértices dele para ele ficar um pouco mais alongado para cima. Esse aqui vai ser como se fosse o cabinho, tá, do meu pêndulo. Vamos dizer que essa altura está boa. E o pêndulo, vamos dizer que ele tem uma esfera lá na pontinha dele, ok? Vamos deixar um pouquinho mais bonito. Assim eu acho que está legal, tá? O que eu vou fazer aqui é um modelo bem simples, bem básico, mas o que a gente vai ver com esse modelo é eu vou parentear essa esfera dentro desse cubo e vou mudar. Aqui é só uma coisa bem tosca que eu estou fazendo realmente na modelagem, tá? Mas até mesmo para animação a gente não deve animar o objeto diretamente, tem que ter um rig para isso. Mas como a gente vai fazer uma coisa simples, não vamos com muito blá blá blá. O que eu vou mudar aqui agora é o pivô do meu objeto, então eu seguro o D, ele muda aqui para a versão de visualização de pivô, mudo o pivô do meu objeto lá para cima dele, lá no topo, solto o D, o pivô dele ficou lá em cima. Por que eu quero o pivô lá? Porque eu quero rotacionar ele, ó, e fazer a animação dele ser um pêndulo para a gente estudar aceleração e desaceleração, que é o que eu tinha falado na outra aula como time, mas eu confundi, talvez não seja time o termo certo para isso, é aceleração e desaceleração. Vamos lá, eu vou dar um freeze transformation nele para ele resetar esses valores todos aqui. Delete history, freeze transformation, está tudo aí. Eu vou subir agora ele um pouquinho para mais alto, só para ficar mais fácil da gente ver ele balançando aqui. E vamos lá, eu vou marcar os keyframes para ele. Vamos dizer que a gente vai animar 40 frames. Tá bom? Os keyframes para ele serão de uma ponta até a outra. Aí vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado que a gente fez na bolinha. Ele vai ficar linear inicialmente. A gente vai corrigir. Vamos ver automaticamente vendo o Graph Editor dá para entender melhor o que está sendo animado. Então, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou animar o rotate dele em Z. Então vamos dizer que eu quero um ângulo de 45 graus, tá bom? Marco um keyframe nesse ângulo, keyframe. Aí depois eu venho aqui no frame 40 e vou marcar o mesmo keyframe para ele. E no frame, por exemplo, 20, que é o oposto do outro lado, a gente vai fazer menos 45. Por que eu peguei justamente o frame oposto aqui, no meio do caminho? Porque eu quero que ele tenha uma animação cíclica e que ela respeite é, a nossa, vamos dizer, a nossa realidade, né? Porque na realidade a gravidade sempre vai puxar ele com a mesma intensidade para baixo, vai ter a mesma aceleração se ele estiver vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Naturalmente na física a gente vê isso pelo movimento newtoniano. Agora, se a gente quisesse, por exemplo, fazer ele descer mais rápido, a gente poderia vir aqui nessa rotação, fazer ela rotacionar mais rápido para cá, e a gente veria que ele é mais rápido de um lado e mais devagar do outro. Então, por isso que eu escolhi o frame exatamente no meio, para que ele respeite a energia cinética, né? Então, esse frame aqui, esse keyframe, ele vai no frame 20. Okay? Vou voltar com ele no meio do caminho onde ele estava. Mesma coisa que a gente tinha na nossa questão da nossa é, esfera. Agora, só que a gente vai estudar a questão da esfera, por exemplo, se a gente pegasse aqui e colocasse a mesma coisa que a gente pôs na esfera, olha só, porque a esfera pica, olha só o que acontece com ele aqui, vocês podem imaginar exatamente isso, ele vai como se ele estivesse picando nas laterais, né? No caso, ele está picando só numa lateral, porque é aqui que é o ponto dele que ele está voltando no ciclo, né? Então ele está picando lá. Na verdade, não é interessante a gente fazer isso, a não ser que seja o objetivo, né? Mas um pêndulo não faz isso. Pelo menos eu nunca vi um pêndulo livre fazer isso na vida. Pode ser que exista. Então, o ideal é a gente sempre colocar ele com um valor assim de flat, que é esse aqui, esse botãozinho flat, tá? Então ele coloca o valor flat, então ele vai desacelerar, acelera para passar nesse lugar e depois desacelera aqui. Então, vamos ver como que ele faz, ó. A aceleração dele está bem aqui,
Porque aqui ele está numa ponta, na verdade aqui ele está no zero, né? Vamos ver, ó. Aqui ele está numa ponta, aqui ele está na outra ponta, ele passa no zero exatamente aqui, ó, que é o valor que ele passa de um para o outro, tá? Essa é uma ideia para a gente entender que, olha, o Maya criou a curva flat para a gente, mas a gente vai continuar usando ela como flat, porque ela respeita bem a nossa animação, tá? Se a gente usar ela como flat. Se a gente mudar o ângulo dela, já vai dar aquelas batidas, igual a gente viu. Que no caso da bolinha é legal, porque ela pica no chão, mas no caso do pêndulo não, porque ele sempre tem um movimento que é desse jeito mesmo, aceleração e desaceleração. A aceleração e desaceleração ela é muito bem vista quando a gente olha a curva e ela faz essa curvatura assim, ó, mais freando, ou então acelera, freia, então acelera, freia, tá? Então é isso que a gente vê na nossa curva sempre quando a gente estiver animando. A outra coisa que eu vou criar agora também vamos dizer que aqui ele está no frame zero, vamos ver qual que ele está no rotação zero, se ele tem algum frame de rotação zero. Não, não teve nenhum frame de rotação zero. Eu vou forçar ele aqui um pouquinho a ser no valor zero, tá? Poderia até ser no primeiro key, valor zero. Como eu não estou com o auto key ligado, ele não vai atrapalhar o meu keyframe. Porque o que eu vou fazer aqui agora é criar como se fosse uma argola embaixo dele. Que aí vocês vão entender o que é o movimento que a gente vai tentar criar de overlapping e de... Overlapping não vai dar para ver, mas o follow through vai dar. Porque o follow through é como se ele tivesse alguma coisa seguindo esse daqui. Então eu vou criar rapidamente aqui um polígono, digamos um torus, né? Torus é legal porque ele dá uma aparênciazinha de rotacionando ele assim, ó, vai dar aquela ideiazinha de corrente, tá bom? Então eu vou rotacionar ele aqui 90 graus. Aí eu vou dizer que ele está muito gordinho, eu vou diminuir um pouco a gordura dele aqui. Gordura, essa foi boa, né? Agora a gente começa a fazer a linguagem de animador. Linguagem de animador é sempre uma coisa engraçada mesmo. Ó, aí o que eu vou fazer agora com ele é abaular ele aqui. Abaular novamente uma linguagem de animador mineiro, por acaso, né? Então aqui, ó, no caso eu vou deletar o histórico dele. Delete Freeze Transformation também, Delete History, Freeze Transformation. Ele está aqui o meu torus. Eu vou mudar o pivô dele lá para cima, porque quando ele rotacionar, ele vai rotacionar lá em cima. Então mudo aqui para seguro D, pivô dele lá em cima. E ele, quando ele rotacionar, ele rotaciona assim, ok? Então, aí, o ideal aqui que eu vou fazer é criar um outro desse. Então, Ctrl D, põe aqui para baixo. Rotaciona também pode até deixar assim, não acho que é problema. Deixa eu ver se vai ser problema para a gente visualizar. Vamos rotacionar assim, ó. Assim vai ser legal. Que a gente vai ver ele passando de um para o outro, vai ser bom. Então, menos 90. Depois eu dou um outro Ctrl D nesse cara. E lá embaixo a gente faz mais uma desse daqui, ó. Ok. Eu vou dar um Freeze Transformation neles, então eles vão todos rotacionar na mesmo ângulo, não tem problema. Ctrl D de novo, só para a gente ter como se fosse 4 aqui. Vocês vão ver que a animação deles vai ser fácil de ser feita. E vamos dizer aqui que eles estão prontos. Eu vou dar um Freeze Transformation em todos, para que eles resetem todas essas rotações. E olha, se eu rotacionar eles, eles vão fazer assim, ó, tá? Mas o que eu vou fazer agora de truque é que eu vou colocar um dentro do outro só para fazer uma coisa bem mais fácil de ser animada. Mas isso não se deve ser feito em produção, não, viu? Isso é só uma coisa de teste. Porque aí quando eu rotacionar eles, olha lá o que acontece. Eu selecionando todos, por acaso, ó, por exemplo, eles vão fazer um movimentinho assim, ó, de um sendo filho do outro, levando pela hierarquia. Esse aqui rotaciona, leva o filho dele, o outro filho rotaciona, leva o neto, e etc. Né? Toda a família vai rotacionar, vamos dizer assim. E eu vou colocar esse torus dentro da esfera, só para a gente ter uma coisa legal aqui com eles, para a gente animar. Olha lá o que acontece só agora, nesse momento, por enquanto. Tá? Vamos mudar as cores, eu acho que vai ficar legal da gente ver. Né? Window, Rendering Editor, Hypershade, a gente viu no curso de texturização que a gente pode criar materiais rápidos aqui, né? Vamos criar os 3 materiais só para a gente ver 3 cores diferentes. Então, aqui a gente seleciona esse, depois seleciona esse, e o terceiro a gente seleciona essa cor. Então, vou colocar uma coloração aqui bem rápida no Attribute Editor deles, só para a gente ver mais fácil ali a nossa animaçãozinha. Então, vermelho, vamos dizer que esse aqui vai ser o amarelo,
Vamos dizer que esse aqui vai ser o verde, ok? Então, só para a gente colorir eles do jeito que eles estão, vamos fazer mais um. Ó, tem mais um ali querendo uma corzinha, que é esse último. A gente pode pôr ele de azul. Olha que lindo. Não, mas que lindo essa sua cena, Danilo. Eu sei. Muito obrigado, sou um artista. Se a gente for ver a nossa animação do pêndulo, que é pai de todo mundo, o que acontece? Eles estão todos indo junto, porque eles são filhos, tá? Agora o que eu vou fazer é muito interessante. Eu posso vir aqui copiar a animação desse nosso amigo. Então eu seleciono a curva dele aqui, ou então eu poderia selecionar toda a minha timeline. Vim aqui Ctrl C com o mouse em cima do Graph Editor. E depois eu venho aqui, por exemplo, seleciono esse cara, marco um keyframe nele aqui, por exemplo, cadê? Keyframe no nosso Rotate em Z. E com esse keyframe eu venho aqui, clico na minha janelinha e aperto Ctrl V. A curva veio para cá, tá vendo? Essa curva. Só que eu não sei se ela está realmente ela não estava no mesmo ângulo, porque ela tem que passar no zero aqui, ó. Então, o ideal que a gente pôs lá é que aqui nesse frame ele estaria a 45, não é isso? E aqui ele estaria menos 45, porque ele pegou a altura que eu tinha inicialmente. Então, ó, se a gente for ver, eles estão rotacionando juntos, ok? Isso daí ainda é uma coisa que a gente vai mudar, porque ele está rotacionando seguindo como se fosse o pai mesmo, né? E o ideal é que a gente tenha essa rotação, mas ela seja depois dessa daqui, ok? Então, como que a gente pode fazer isso? É depois dando um offsetzinho nessa curva. A gente vai fazer isso, mas primeiro eu vou vir aqui em todas essas e marcar um keyframe para elas, igual a gente fez, tá bom? Aqui, por exemplo, eu seleciono os três objetos, tá bom? Venho aqui e coloco, por exemplo, menos 45, que é o que a gente tinha visto. Olha lá, eles ficaram super... 45, né, que ele estava aqui. Vamos pôr 45. Marca um keyframe aqui, set key. E no frame 40 eles vão estar mesmo keyframe. E no frame 20 vai estar menos 45. Então aqui, ó, menos 45, frame 20, keyframe. Se a gente for ver a animação, olha lá, essa animação ela não está realista, justamente porque ela não está respeitando o conceito que a gente conhece, que é o conceito de follow through. Aqui ela está animando igualzinha, todo mundo rotacionando no mesmo ritmo. Então, o ideal que a gente pode fazer agora é um overlapping dessas como chama? Não overlap, follow through, desculpa. O follow through que vai fazer, olha, no caso está até ao contrário aqui, eu play para trás, dá o mesmo resultado. Que legal, né? Poxa, a gente se diverte fazendo animação. O que a gente vai fazer no follow through agora é o que eu vou mostrar para vocês. Se a gente habilitar, por exemplo, para esse aqui, a gente habilita o Infinity. Então vamos display aqui no View Infinity. Ele está sempre o valor normal. E o que eu vou fazer, ele vai variar sempre com o ciclo. Então, o pré-infinity dele, eu vou colocar ciclo com offset. Então, ele faz o mesmo movimento para lá, ok? E o movimento para cá, o post infinity, a gente já viu, ciclo com offset. Então, ele está sempre fazendo esse movimento. Só que, se eu vier pegar a curva dele, e ao invés da curva dele passar nesse ponto aqui, exatamente junto com o pêndulo, eu vou transladar ela aqui com o meu Move selecionado. Eu venho aqui com o meu Shift para eu não mover ela para cima nem para baixo. Eu vou fazer ela atrasar o movimento dela em relação ao pêndulo. Vamos ver o que acontece agora. Olha, ela está funcionando muito bem em relação ao pêndulo. Eu vou deixar, por exemplo, aqui, ó, vou voltar e vou deixar, por exemplo, vou voltar ela como ela estava. Vou deixar como, por exemplo, 1, 2, 3 frames de atraso. E vou fazer isso para as outras curvas também. E vocês vão ver que elas vão dar um resultado muito legal. Agora ainda não dá para ver o resultado muito fácil do follow through, mas se a gente faz para as outras, vocês vão ver que vai dar um resultado bem legal. Vou selecionar os três objetos já de uma vez. Pedir aqui a minha curva pré-infinity com offset, ciclo com offset, e o post-infinity, ciclo com offset. Aí, ó, eu vou pegar então agora essas três. No caso, eu poderia pegar
todas essas três aqui, eu seleciono, vai pegar as curvas para as três, seleciono, por exemplo, 1, 2, 3, elas vão bater igualzinho a vermelhinha estava. Aí eu faço mais 3, 1, 2, 3 para essa primeira. Aí eu venho cá, desseleciono essa primeira e faço mais 3 com essas daqui, que então eles vão ter um offset, digamos, de 3 frames, dá para entender? Então eu faço aqui mais também 3 para essa, é a última curva, 1, 2, 3. A gente vai ver se o resultado, o que que dá. Olha lá o resultado, o que que dá. O movimento de follow through fica bem mais realista. Por quê? Porque eu tenho uma curva, deixa eu aumentar a tela aqui para vocês verem. Eu tenho uma curva que passa a animação dela e a outra tem a mesma animação, digamos, mas com um atrasozinho na questão do time de offset mesmo no nosso tempo de animação. Então, se a gente for ver no nosso gráfico, olha lá, se a gente selecionar todas elas e ver no gráfico, vai ser muito legal, porque a gente vai ter a primeira curva sempre aqui nesse valor, a segunda curva, se a gente seleciona ela também, ó, ela vai estar um offsetzinho um pouquinho para a direita, a terceira curva, a terceira objeto, um pouquinho mais para lá também, o quarto objeto um pouquinho também mais, o quinto objeto mais um pouquinho ainda, tá? E assim a gente cria esse offset no tempo. Esse offset no tempo dos objetos faz com que eles estejam num movimento mais natural, que é o chamado movimento de follow through. Se a gente vê todos selecionados, olha lá o que acontece, o nosso movimento fica super bonito, viu? Eu acho que é isso daí que a gente poderia ver, né? Não tem muito o que falar, é questão de testar, treinar e aplicar esses conceitos que a gente viu de animação nos nossos testezinhos de animação, uma questão bem técnica, aplicando os conceitos, os princípios da animação. Isso aí, valeu!